Jair Bolsonaro, para se defender da condenação de inelegibilidade, ele utilizou uma fala do ex-ministro da Educação do governo Dilma, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Renato Janine Ribeiro. Uma frase dele que foi dita na quarta-feira, que uma fraude eleitoral em 2018 levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Essa declaração foi dada durante um evento do governo em homenagem ao Dia da Ciência e do Pesquisador. Inclusive, a cerimônia contou com a presença de Lula e outros ministros. Vamos relembrar esse dia e ver, justamente, ouvir e assistir essa fala de Renato Janine Ribeiro. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos, com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Bom, quando ele fala essa fraude eleitoral, o que aconteceu? O Bolsonaro utilizou justamente essas aspas dele para justificar aí que houve fraude nas eleições do nosso país, que há possibilidade de fraude nas eleições, e gravou um vídeo ontem deturpando a declaração de Renato Janine Ribeiro e cobrando uma atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir o que disse ele. Em evento no Palácio do Planalto, o senhor Renato Janine Ribeiro, presidente do SBPC e ex-ministro Dilma, declarou, abre aspas, houve fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições limpas e livres, referindo-se às eleições de 2018, como você verá a seguir. Curiosamente, esse inquérito até hoje está em aberto. E foi esse inquérito o qual eu explanei numa reunião com embaixadores que serviu de base para que eu me tornasse inelegível. Houve fraude ou não em 2018? Eu espero que o senhor Janine, com a força que ele demonstra ter, junto ao presidente da República e ao ministro da Justiça, façam com que esse inquérito seja concluído, para que essa dúvida se dissipe de vez. Vocês vão ter uma surpresa. Eu só não falo sobre o inquérito, porque atualmente ele tem o carimbo de sigiloso. Vocês vão ter uma surpresa, é o que ele diz. Bom, convidamos o próprio Renato Janine Ribeiro para explicar para a gente a respeito dessa fala e também o que ele achou de Bolsonaro estar utilizando essa fala dele como uma justificativa para falar das fraudes que ele a todo momento fala das eleições brasileiras. Olá, Renato Janine Ribeiro, professor, muito obrigada por estar aqui, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Fabíola. Prazer em ver você, Josias e Matheus de novo. Na verdade, como você mesma disse, Fabíola, ele deturpou o que eu disse. Ele tentou puxar o assunto que era como que uma fraude levou à exclusão do principal candidato das eleições de 2018, que era Lula, que era o favorito, segundo as pesquisas de opinião, como uma fraude retirou esse nome da cédula eleitoral e permitiu, então, a vitória dele, Bolsonaro. E ele tenta inverter isso para dizer que teria havido fraude, tirando votos dele, Bolsonaro, que é um tema que ele levanta há vários anos. Eu não questionei, não questiono nunca a urna eletrônica, que é o ponto que ele ataca. Nós temos testes, temos 30 anos de urnas eletrônicas, sem jamais ter sido apurado qualquer deslize nesse tocante, e, aliás, basta ser um pouco racional para perceber que se houvesse fraude nas urnas eletrônicas, as eleições teriam sido mais, vamos dizer, na mesma direção. Por exemplo, o PT ganhou 5 eleições presidenciais, perdendo na maior parte dos estados. Se a fraude beneficiasse o PT, ele teria entre os seus candidatos muito mais estados. Se a fraude beneficiasse o PSDB, que ganhou as eleições de 94 e 98, não teria havido governantes de oposição, teria havido mais governadores tucanos. Então, o argumento dele é pobre, é falso. Agora, o que eu disse? O que eu disse é simplesmente o seguinte, apenas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo Tribunal Federal declarou nulos os processos e as condenações contra o ex-presidente na época, hoje de novo presidente Lula,
porque o juízo foi parcial, porque houve uma articulação entre o juiz da vara de Curitiba e a promotoria, coisa que não pode haver. É um princípio básico do direito, a presunção de inocência, primeiro, e segundo, que o juiz tem que ser imparcial. Eu lembro até aquela série de TV americana, Law and Order, que eu gosto muito, há um episódio em que o promotor pede que cassem a palavra do advogado de defesa e o juiz diz, não, eu vou dar mais latitude à defesa do que à acusação, porque é muito grave uma condenação e ela só pode ser feita com muita convicção, com muita certeza, na verdade, com provas. Não basta convicção interna, tem que haver provas. Então é isso. Nós tivemos, em 2018, um acordo entre juiz e promotoria para para impedir a candidatura do presidente Lula. E isso deu no que deu. É a isso que eu me referi.